Olá pessoal, tudo de bom? Gostaria de compartilhar nesse vídeo um tema importante, um tema que está aí na pauta do dia a dia, que é o da intolerância religiosa. Nós temos presenciado já há algum tempo várias atitudes de intolerância religiosa, principalmente intolerância em nome do Cristo. Então, é muito importante que a gente se posicione e, como cristãos que somos, que buscamos ser, uma posição mais próxima, né? Mais fiel àquilo que Jesus nos ensinou. Nós vivemos esses tempos de intolerância, de extremismo, sectarismo, radicalismos, né? De todo tipo. Infelizmente. E com isso negamos o espírito de tolerância e fraternidade que nos ensinou Jesus Cristo. E não é de hoje que isso acontece. Foi denunciado por inúmeros pensadores. Reconhece-se a sabedoria e a elevação de Jesus, mas não do cristianismo que aí está. Ou pelo menos de parte dele. Nós temos, por exemplo, Mahatma Gandhi, um dos mais respeitados líderes espirituais da modernidade, que seguia o hinduísmo, mas admirava Jesus Cristo. Frequentemente ele citava frases do Sermão do Monte e denunciava a hipocrisia dos pseudos cristãos, com as seguintes palavras: eu gosto do Cristo, eu não gosto de vocês, cristãos. Vocês cristãos são tão diferentes do Cristo. Temos também Khalil Gibran, filósofo, escritor, poeta libanês, que em suas obras repletas de espiritualidade e de princípios espirituais elevados, escreveu um diálogo entre Jesus de Nazaré e o Jesus dos cristãos, no seu livro Areia e Espuma, do qual ele nos diz o seguinte: de 100 em 100 anos, Jesus de Nazaré encontra-se com Jesus dos cristãos num jardim entre as montanhas do Líbano e conversam demoradamente, e cada vez Jesus de Nazaré despede-se dizendo ao Jesus dos cristãos: meu amigo, receio que nunca venhamos a estar em acordo. Então permanece essa dicotomia, essa diferença entre o cristianismo e o que ensinou o Mestre Jesus de Nazaré. E nem todo aquele que se diz cristão é de fato. Alguns são hipócritas mesmo, e outros creem serem cristãos, mas negam o ensino do Cristo em pensamentos, palavras e atos. E é então pelo fruto é que se conhece a árvore. Jesus nos alertou com as seguintes passagens. Lá em Mateus capítulo 24, do versículo 4, 5, ele nos diz o seguinte: e Jesus respondendo lhes disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Em Mateus 24, capítulo 24, versículo 24, ele diz: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. E agora, esse alerta, dado aí pelos pensadores e também por Jesus Cristo, se atualiza neste carnaval, pois o tema da Escola de Samba da Mangueira renova essa crítica e alerta contra a hipocrisia dos atuais fariseus. O sugestivo tema do enredo, que se chama
a verdade vos fará livres. A Mangueira nos propõe, então, como seria se Jesus Cristo retornasse nos dias de hoje, nascido no Morro da Mangueira. A letra, ela é narrada em primeira pessoa, por Jesus Cristo. Eu separei aqui algumas estrofes do samba enredo para a gente analisar. Essa estrofe que eu vou ler agora, ela diz o seguinte: eu sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, moleque pilintra do buraco quente, meu nome é Jesus da gente. Bela frase essa, Jesus da gente. Sim, Jesus de todos os povos, de todas as religiões, de todas as pessoas, sem preconceito de cor, de etnia ou sexo. Enfim, um Jesus de toda a gente. Isso afronta o exclusivismo com que muitos pregam em nome do Cristo. A frase aí, moleque pilintra do buraco quente, poderíamos traduzir assim: moleque malandro, que vem da região do buraco quente, aonde a Mangueira faz os seus ensaios, do Morro da Mangueira. Jesus nos disse que o Evangelho é a boa nova, que seria levado a todas as nações, independente da cultura, da crença e da religião. Os seus ensinamentos são universais e necessários. E não poderia ser diferente. Como Pedro, em sua epístola, nos ensina com essas palavras: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o reverencia e faz o que é justo. Então a reverência nesse caso é o reconhecimento à sabedoria e à justiça das palavras de Jesus e do seu Evangelho. Nós temos também outra estrofe que diz o seguinte: nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro, desempregado. Minha mãe é Maria, das dores Brasil. Então essa estrofe faz referências à luta das minorias pelos seus direitos, que aí é simbolizada pelo punho cerrado. Nos lembra também a origem humilde de Jesus, vivenciado por muitas pessoas nas favelas, nas periferias das grandes cidades. Não é? E outro trecho nós encontramos assim: me encontro no amor que não encontra fronteira, procuro por mim nas fileiras contra a opressão. E assim é, né? O amor pregado por Jesus abrange não só aqueles que ele chama de irmãos da fé ou amigos da fé, mas também aos inimigos, isto é, aquele que é opositor, que pensa diferente, que tem opinião, pois o espírito é de fraternidade e deveria estar acima das diferenças, pois só assim promoveremos uma sociedade melhor para todos. Nas bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, ele faz uma promessa para nós, dizendo o seguinte: bem-aventurados que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então essa promessa é feita para os perseguidos e não para os perseguidores, por causa da justiça, né? Que são perseguidos em nome de Jesus, o que é uma lamentável atitude anticristã que nós temos presenciado
constantemente. Em outra estrofe, nós vamos encontrar o seguinte: mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais do que a escuridão. Importante questionamento esse. Será que todo o povo entendeu o meu recado? Em um país que se diz cristão, multiplicam-se as atitudes não cristãs. E pelo jeito, não entendemos o recado, que está aí há mais de 2000 anos. Então fica a pergunta: quando entenderemos e praticaremos verdadeiramente os ensinos do Cristo? Pois é pelos frutos que se conhece a árvore. Por enquanto, multiplicam-se os frutos podres na árvore cristã, infelizmente. Frutos esses semeados e cultivados por muitos falsos profetas, profetas da intolerância. Uma bela frase, né? Profetas da intolerância. Mas que a nossa luz brilhe mais do que a escuridão, do qual esses falsos profetas são portadores. Em outro trecho, diz assim: favela pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. É uma frase aí que tem até uma ironia, faz uma referência específica, mas que também serve para todos aqueles que se dizem cristãos e que defendem o uso das armas para o combate da violência. Jesus pregou a paz. Jesus pregou responder o ódio com o amor, pagar o mal com o bem e muitas outras coisas assim. Então, quando nos propormos a pegar em armas para resolver os nossos problemas, nossas limitações, eu entendo isso como uma declaração de falência dos princípios do Cristo, diante do pragmatismo do mundo. E se é assim, que pelo menos tenhamos a decência e a honestidade de não o fazermos em nome do Cristo, declararmos que fazemos pelo nosso medo, pela nossa falta de fé, que até é compreensível, pois Jesus mesmo nos alertou em Lucas, capítulo 18, versículo 8, quando ele diz que quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E essa fé é uma fé, conforme a etimologia da palavra, que está em sintonia, harmonia, fé de fidelidade com as leis divinas. E não é empunhando armas nas mãos, que é o que temos neste caso, pois então aí é a desarmonia e negação dessa fidelidade para com Deus. Pensemos nisso. Eu encerro então essa mensagem com uma mensagem espiritual do Frei São Luís, que em espírito nos alerta contra todo e qualquer tipo de sectarismo. Ele diz assim: é preciso o espírito de seita e de partido, é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, o preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos? Se repelisse o desgraçado,
por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência. Pois se for um inimigo da religião ou da fé, esse será o meio de conseguir com que ele a ame. Repelindo, faria que odiasse ainda mais. Reflitamos então sobre esses ensinamentos de São Luís, das palavras do tema deste vídeo. Convido vocês a estar aí curtindo, se gostaram desta mensagem, divulgando a outras pessoas, pois eu entendo ser uma mensagem muito importante, atual e relevante. Espero que vocês possam compartilhar com todos aqueles que têm bons ouvidos para ouvir. E assim agradeço mais uma vez pela oportunidade e que nós possamos então nos esforçarmos, para construir pontes e não abismos entre as pessoas. Meu melhor abraço, fiquem com Deus.